Bom, vamos lá, pessoal. Vou dar continuidade, então, a essa aula aqui de microscopia eletrônica analítica. Bom, a gente mostrou aqui anteriormente a pera do volume de interação, e isso daqui que nós estamos vendo, ó, é uma simulação, certo? Através de uma chamada simulação de Monte Carlo. Tem até sites na internet que você consegue fazer essa simulação online, não é? Você escolhe o elemento que você quer simular, por exemplo, ferro, e no caso de transmissão, eu vou analisar 100 kV e 300 kV, não é? E vamos imaginar que a gente tem uma amostra de 100 nanômetros de espessura, que é uma amostra típica de transmissão. A gente tem que lembrar que a gente tem o chamado beam spreading, que seria o quê? O espalhamento do feixe de elétrons. Se a gente tivesse uma amostra de MEV, ela ia espalhar e formar a pera do volume de interação. Lembra que no transmissão a gente tem uma amostra muito fina de 100 nanômetros de espessura, é como se a gente tivesse praticamente o cabo ali, né? Só o topo daquela pera do volume de interação. Mas nem por isso, numa escala nanométrica, não deixa de haver um espalhamento. Então acaba formando esse cone aqui. Então a gente tem que ter isso daí em mente. Se eu tenho uma fase, então, por exemplo, ó, esse B é o espalhamento. Vamos supor que a gente entrou aqui com um feixe de 10 nanômetros de diâmetro. Ele vai sair lá no final da amostra, nos 100 nanômetros de espessura, atravessando a amostra, ele vai sair com quase 100 nanômetros de diâmetro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos supor que a gente quer analisar uma fase de 50 nanômetros de diâmetro. Lá embaixo, no final da amostra de transmissão, ele pode estar pegando um pouquinho de sinal já das adjacências dessa fase nanométrica. Por isso que para fazer EDS de uma fase de transmissão, de uma fase de 50 nanômetros, você usa um feixe de 20 nanômetros ou menos. Para fazer EDS de uma fase de 10 nanômetros, você vai usar um feixe de 2 nanômetros, certo? Então, sempre, o diâmetro do feixe tem que ser algumas vezes menor do que o diâmetro da fase, tá bom? E quando você muda para o modo STEM, você normalmente vai poder mudar o spot size e na tela do microscópio ele vai te dar mais ou menos qual é o diâmetro daquele feixe, daquele spot size que você vai estar escolhendo. Então ele vai falar para você, esse é um feixe de 25 nanômetros, de 10 nanômetros ou de 2 nanômetros, tá? Para vocês poderem compatibilizar com o diâmetro da fase, certo? Então qual é a diferença 100 kV e 300 kV? 300 kV, a energia do elétron é maior, a velocidade é maior. Então, ele atravessa os 100 nanômetros de espessuras a 300 kV mais rápido e mais fácil. Então, ocorre um espalhamento menor do feixe de elétrons. Então, aqui um feixe de 10 nanômetros espalhou para 100. Aqui um feixe de 10 nanômetros espalhou para 30. Tá? Então, o microscópio com voltagem maior é melhor para minimizar esse efeito do espalhamento do feixe. Tá bom? Então, apesar de não ter a pera, a gente tem que lembrar que nessa escala aí tem um espalhamento do feixe de elétrons, tá bom? Já falei, então, da questão do espalhamento elástico ou inelástico, tá bom? Lembra que o espalhamento elástico é um desvio grande da trajetória, baixa perda de energia. E o espalhamento inelástico é um desvio muito pequeno da trajetória, mas uma perda de energia grande por parte do elétron, tá bom? E aqui a gente começa a falar como que é a formação dos raios-x característicos, tá? Eu já devo ter falado algo disso naquela aula do EDS para o MEV, mas repetindo aqui, para 100 kV, né, que é uma voltagem usada no microscópio de transmissão, um elétron incidente, né, do feixe de elétrons vem e colide com um elétron distribuído das camadas eletrônicas, da camada K, não é? E acaba retirando o elétron da camada K. E ocorre uma transição, então, não é, de um elétron da camada L ocupar esse estado, vamos dizer assim, desocupado aqui da camada K. E nessa transição de um elétron da camada L para a camada K, é onde ocorre, certo, a emissão do chamado raio-x característico. E a gente tem que lembrar que essas transições, lá no MEV ou no transmissão, vão estar ocorrendo aos milhões, assim, e praticamente instantaneamente, tá bom? São frações de tempo aí da ordem de nanosegundos. Então, tudo isso vai estar ocorrendo muito rápido e quase que tudo em paralelo. Então, como que a gente pode ver essa dinâmica aqui? A gente tem o átomo, não é? Com o núcleo e as camadas de energia. A camada K, que é a mais próxima do núcleo, e vai se afastando, né? Camada K, L, M,
e assim por diante, dependendo do número atômico do material. E aqui, nesse diagrama esquemático aqui à esquerda, a parte interna, né, aqui de baixo, deixa eu ver, não, a parte superior seria o núcleo, e aí a gente vai ter as camadas K, L, M, N, assim por diante, e lá na parte externa, né, do átomo, nós chegamos à camada de valência, não é? Até finalmente chegar no vácuo, que seria o espaço que vai ter vazio entre os átomos, tá bom? Como que se forma, então, o chamado raio-x característico K-alfa? É um elétron, então, que teve uma transição da camada K para L, e ao retornar da camada L para K, ele emite o chamado K-alfa. Mas a gente pode ter, estatisticamente, tudo acontecendo ali. Então, vai ocorrer muito menos estatisticamente, porque precisa de mais energia, mas pode ter uma transição da camada K para M. E quando ocorre o retorno de um elétron da camada M diretamente para cá, a gente chama isso de K-beta. E assim sucessivamente. Uma transição da camada M para L emite o L-alfa, e se a gente tiver, não é, uma transição direto da N para L, vai ser o L-beta, e assim por diante. Transição da N para M vai formar o N-alfa, tá bom? E aí, para cada elemento da tabela periódica, nós vamos ter o chamado raio-x característico. Então, ó, esse níquel aqui, esse pico, né, de maior intensidade, que fica mais ou menos em 7,4, 7,5, é o níquel K-alfa, certo? É o pico de maior energia. É o melhor que a gente usa para quantificar. Porque quanto maior for o pico, a intensidade do pico e a área do pico, a quantificação é feita integrando essa área, né, a integral da área do pico. Então, quanto maior for a intensidade, maior a área, menor vai ser o erro na quantificação, tá bom? Então, a gente sempre, preferencialmente, vai usar o pico de maior intensidade, de maior área. E aí vocês percebem que do lado direito do pico K-alfa, existe o irmãozinho mais novo aqui, né? O irmãozinho menor. Sempre vai estar acompanhando, então, o pico K-alfa, um pico de menor intensidade à direita. Se você teve uma determinada energia para emitir o K-alfa característico do níquel, precisa de uma energia maior para emitir o K-beta, né? Lembra que o K-beta é a transição não de L para K, mas sim de M diretamente para K. Então, estatisticamente, ele vai ocorrer menos, por isso que a intensidade é menor, e você precisa de uma energia maior, que é de 8 ponto alguma coisa. Então, ele existe ali, é uma consequência, tá? Mas a gente vai usar para quantificar só um pico, ou só o K, ou só o L. Então, se houve o K-alfa aqui e o respectivo K-beta, o que nos interessa é o K-alfa. Mas pode existir também o L-alfa. Então, aqui está o L-alfa do níquel, não é? Para o K-alfa, que está mais perto do núcleo, você precisa de mais energia para remover um elétron dali. Já para remover um elétron da camada L do níquel, como é uma camada mais externa, está mais longe do núcleo, e é a atração entre cargas opostas, da camada L você precisa de menos energia. Então, vê que está abaixo de 1 kV aqui, não é? A camada L-alfa do níquel. E para os outros elementos, mesma coisa, né? Ferro, K-alfa e K-beta, não é? Cromo, K-alfa e K-beta. E aí tem aqui o L-alfa do ferro e o L-alfa do cromo. Já elementos muito leves, como o silício, só tem o K-alfa. E acabou, porque o número atômico dele é muito baixo e só tem elétrons distribuídos nas primeiras camadas. E aqui, elementos muito pesados, como o nióbio e o molibdênio, a gente quase que vai trabalhar só com a camada L deles, tá? Então, vê que o nióbio e o molibdênio tem um inconveniente também, que as energias do L-alfa e do L-alfa do nióbio e do molibdênio são muito próximas. E o EDS já não tem resolução em energia para separar os dois picos. Então, não está aparecendo aqui, mas no caso do nióbio e molibdênio, o ideal é a gente analisar a camada K, mesmo que os picos sejam de baixa intensidade, tá? Então, vamos olhar agora o espectro aqui, não de 0 a 10, como a gente estava vendo anteriormente, ó, de 0 a 10 kV, né? De 0 a 10 mil kV, mas vamos olhar agora de 0 a 20 kV. Então, podem perceber que, né, camada K do nióbio e camada K alfa do molibdênio são ideais para a gente fazer a quantificação. Apesar da intensidade ser menor, a gente consegue separar os picos.
Lembra que eu falei para vocês que o ideal é o pico de maior intensidade. Mas no caso, se a gente não consegue resolver, separar os dois picos de maior intensidade, não é? E menor energia, que é o L, a gente obrigatoriamente tem que tentar ir para os picos da camada K, da preferência para os picos que estão separados, tá? Por exemplo, se eu for fazer uma quantificação de uma fase que tenha nióbio e não tenha molibdênio, vai aparecer molibdênio na composição nesse caso. Se eu quiser fazer um mapeamento utilizando as camadas L do nióbio e molibdênio, vai dar nióbio e molibdênio naquela fase, mesmo não tendo um deles dois, entendeu? Se eu fizer um mapeamento usando a camada K do nióbio e molibdênio, vai aparecer só nióbio naquela fase que tem nióbio, só molibdênio na fase que tem molibdênio. Então tem que tomar muito cuidado para não analisar picos que estão sobrepostos no EDS, tá bom? Conseguiram entender isso daí, pessoal? Tem alguma perguntinha aí, alguma dúvida? Eu sei que isso daí precisa se acostumar um pouquinho com a informação do EDS. Uma questão importante é a resolução em energia para a gente ter a separação dos picos, tá bom? A gente não vai falar, no caso do EDS, de resolução espacial, que é para imagem. No EDS, a gente vai falar de resolução em energia, tá bom? Tem que distinguir essas duas coisas aí. Então, o raio-x característico, como a gente chama ele, os fótons de raio-x, eles são tabelados, tá? Nós já falamos isso daí pro MEV, não é? Então, de acordo com o número atômico do elemento, aqui está a energia, né? Até 40 kV, que não é mais utilizado, só até 20 kV é suficiente, como no espectro anterior. E os elementos até mais ou menos número atômico de 40, entre 40 e 50, a gente consegue pegar a camada K, como é o caso do nióbio e do molibdênio, que já estão com as camadas K, olha lá, ó, da ordem de 17 para o nióbio, não, 16 e alguma coisa, e 17 e alguma coisa para o molibdênio, certo? Então, elementos muito mais pesados, né, com 60 de número atômico, já não aparece em 20 kV a camada K, está para fora, né? Quer dizer, estaria à direita lá no espectro, a gente já não identifica mais. Então, obrigatoriamente, a gente passa a utilizar a camada L, que são as linhas aqui da camada L, tá bom? E se tiver algum elemento super pesado, às vezes até a camada L já não aparece mais, e a gente começa a utilizar a camada M, tá bom? Preferencialmente sempre para quantificar, então, camada K. Se for um elemento muito pesado, você pode usar a camada L, porque não tem outra opção, tá bom? Aqui só mostrando, então, a variação entre formação de fluorescência, que é usado na técnica de fluorescência de raio-x, e a formação é o rendimento aqui entre formação de fluorescência ou os fótons característicos de raio-x. O que a gente percebe? Que para elemento muito pesado, não é, vai aumentando a fração da formação de sinal de fluorescência e não fótons de raio-x. Então a gente pode ver isso daí diretamente no espectro. Elementos muito pesados, como o nióbio e o molibdênio, eles formam poucos fótons de raio-x, por isso que o pico é baixo, certo? Então, para elementos mais leves, a gente vê que os picos são mais altos da camada K. Conforme vai aumentando o número atômico, formam os picos também, só que a intensidade, né, quer dizer, a formação de fótons de raio-x, comparativamente, ocorre numa escala menor e forma muito mais fluorescência, tá bom? Então, é isso que quer dizer esses dois gráficos aqui. E agora, o detector de EDS, né? Eu não vou falar muito em detalhes, tá? Do detector de EDS, porque eu já falei na aula de EDS para o MEV, certo? Então, se vocês se recordam, eu já falei toda essa explicação aqui da formação do sinal, né? E a detecção do sinal dos fótons de raio-x no detector de EDS para o MEV. Então, não vale a pena eu repetir isso daí, porque o que vai mudar na emissão, tudo relacionado ao EDS é igual. O que vai mudar é a questão da amostra, que no MEV a gente tem a perda do volume de interação e no transmissão a gente vai ter uma amostra, uma lâmina fina, tá bom? Então, eu só vou passar esses slides aqui, sinceramente. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte aqui, vocês podem me perguntar, mas é tudo comum. Vocês vão ver que os slides são exatamente iguais e as explicações são exatamente iguais. Qual é a grande diferença, né? Qual é a grande diferença? Aqui no MEB a gente vai formar muito mais sinal, porque a perda do volume de interação ajuda nisso, não é?
E no transmissão, como a amostra é muito fina e você quer analisar precipitados nanométricos, o sinal vai ser muito mais baixo, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e falar ou colocar aí no chat, tá bom? Então, o que eu falei para vocês é uma questão crítica, é a resolução, tá? Então, um detalhe interessante, não é? O que justificaria também, agora que eu me lembrei disso daí, eu vou voltar um pouco, pessoal. O que me justificaria eu trocar da análise do MEV, né, de EDS, para o transmissão? Nesse caso dessa superliga de níquel aí, que tem nióbio e molibdênio na composição. O que justificaria pode ser a voltagem, não é? Porque para a gente excitar um raio-x característico de um elemento, vamos tomar como base o níquel aqui, né? Que é da ordem de 7 ponto alguma coisa kV. Você precisa 2,5 vezes a energia, ou seja, a voltagem do elétron para excitar o fóton de raio-x característico. 2,5 vezes. Então, se o K-alfa do níquel é 7, vezes 2 dá 14, mais metade 3,5, entre 17 e 18 kV que eu preciso ter. No MEV eu consigo fazer isso, porque o MEV eu consigo operar até 30 kV, certo? Então tudo bem, não tem problema para o níquel. E o nióbio e o molibdênio, será que eu vou conseguir excitar no MEV a camada K deles? A gente vai pegar aí 17, 18, vamos supor 17 para o molibdênio. 2 vezes 34, mais metade 8, 42. Então, o MEV já não trabalha a 40, ele trabalha só a 30. Quer dizer que os picos de camada K do nióbio e molibdênio do MEV vão ser baixíssimos. Eu sou obrigado praticamente a analisar a camada L. E camada L do nióbio e molibdênio, ela se sobrepõe, certo? Transmissão pode servir para resolver essa questão. Porque se você precisa de 40 kV, transmissão trabalha 100, 200 kV, e ele tem energia de sobra. Então, esse EDS aqui é da superliga de níquel no transmissão. E a gente vê que mesmo o pico de baixa intensidade, a gente tem energia de sobra para excitar os fótons característicos da camada K, do nióbio e molibdênio, e distinguir eles, né? Com essa resolução de energia, que é de 140 eletronvolts, tá bom? Então, vamos lá, voltando nessa questão da resolução de energia. Então, no MEV, a gente tem como padrão, né, a camada K do manganês, que é utilizada para caracterizar todos os detectores de EDS, e a largura ou meia altura do pico. Esse, então, é a chamada resolução em energia, tá bom? Que é da ordem de 140 eletronvolts. É a resolução em energia do EDS. No MEV, no EDS, a gente tem dois elementos ali, dois ímãs no detector de EDS para espalhar o sinal de elétron reto espalhado. Em transmissão isso não faz sentido, porque a gente não tem a formação de elétrons reto espalhados, né, numa amostra, numa lâmina fina de 100 nanômetros. Os reto espalhados são formados numa camada abaixo disso daí, não é? Até 250 nanômetros abaixo da amostra, tá bom? Então esse daí é o detector de silício dopado com lítio, que a gente tem que resfriar ele com nitrogênio. Aqui sim são características do EDS em transmissão específicas, não é? Então aqui, ó, a gente vê o detector de EDS, a gente pode inclinar um pouco a amostra, né? Inclinar ela no sentido do detector. Então a amostra ela está na horizontal na transmissão e o detector está acima, num ângulo muito baixo. Se a gente quiser aumentar o sinal, a contagem, porque o sinal é muito baixo, a gente pode inclinar a amostra no sentido do detector, tá bom? Então, é a inclinação em X que a gente fala, né, no microscópio de transmissão. E a perda do volume de interação, ou a geração lá, né, do ruído de fundo, o Bremsstrahlung, vê que ele fica abaixo da amostra. Então, o que vai ser detectado mesmo de ruído no detector de EDS é muito pouco. E não sei se vocês lembram, falando de transmissão, que a gente tem a peça polar superior e a peça polar inferior, não é? E aonde a gente insere o porta-amostras é justamente nesse chamado gap da peça polar. É um espaço de poucos milímetros, né? É pequeno mesmo, um espaço, sei lá, de 4, 5 milímetros, aonde você vai colocar o porta-amostra e aonde vai estar a amostra de transmissão que você pode inclinar ali para o detector de EDS. Então, essas inclinações são ângulos muito pequenos. Tem transmissão que é de 15 graus, o outro, se o gap da peça polar for um pouquinho maior, você consegue inclinar 45 graus, que é o que a gente tem no LCE,
E para fazer tomografia, aí é um espaço um pouquinho maior, mas é de 10 milímetros, para você inclinar mais ou menos 70 ou 80 graus. Então, esses espaços são muito apertados na transmissão. Então, o EDS também entra num ângulo muito rasante aqui, o detector, porque o espaço dessa peça polar é muito pequeno, é de milímetros, tá? E no MEV, a gente teria só a peça polar superior, né? Porque abaixo daqui ficaria a amostra. Agora, no transmissão, a gente tem peça polar superior e peça polar inferior. E a amostra vai ficar aqui no meio, tá bom? Um detalhe também do transmissão. Se vocês se lembram, a gente fala que a amostra no transmissão ela é na forma de cunha, né? Então, se a gente tiver o detector de EDS desse lado aqui e a amostra ela na forma de cunha, a gente tem que compatibilizar. O ideal é eu pegar o lado oposto da amostra que tenha essa inclinação. Eu não posso querer fazer EDS, por exemplo, na amostra que está inclinada desse lado aqui, da forma de cunha. Porque o próprio detector de EDS vai acabar fazendo uma sombra aqui, não é? E o sinal vai ser muito ruim para o sinal vir, porque ele está numa inclinação desfavorável. Então, o EDS, o ideal é que a gente analise sempre o lado oposto da amostra. Como é que você faz isso? Faz um EDS de um lado da amostra e do outro lado do furo da amostra. Aquele que der mais sinal é o lado ideal para você analisar o EDS, certo? Numa região da amostra, tá bom? Então, é isso que está explicando aqui nesse slide. E aqui também. Isso que eu estava falando, está explicado aqui. O detector está desse lado aqui à esquerda. Você tem que fazer o EDS sempre do lado oposto da amostra, o mais longe, não é? Que ele vai dar mais sinal. Se eu fizer EDS desse lado aqui, pode haver alguma ondulação da amostra aqui que dificulte a chegada dos fótons de raio-x. E aí, aquele sinal, que já é ruim, ele pode ficar mais baixo ainda, tá bom? Bom, aqui é só comparando, né, os tipos de detectores, também não vou entrar em muito detalhe em relação a isso, eu tinha falado, ó, né, da resolução em energia, tá? Que para o manganês é esse caso aqui, para outros elementos pode ser até uma resolução em energia um pouco melhor, tá bom? Não vou entrar em mais detalhes. Isso também já falei na aula do MEV-EDS, que pode formar gelo quando a gente tem uma bomba difusora, e esse gelo atrapalha na detecção do sinal de EDS, começa a bloquear. E aqui é uma tabela, não é? Vocês podem guardar isso daí, podem dar um print lá ou então tem lá no PDF que eu disponibilizei para vocês lá no AVA, tem onde estão aqui, ó, as linhas, tá vendo? Ó, K-alfa, energia, L-alfa e M-alfa. Então, para todos os elementos, vai ter que dar um pouquinho de zoom para vocês observarem lá, mas lembra que a gente estava falando do níquel? Eu vou me aproximar um pouquinho aqui, ó, o níquel é 7,48, tá? O K-alfa. E o L-alfa do níquel, 0,8. Ou seja, o L-alfa é de 800 eletronvolts e o K-alfa do níquel 7.480, certo? Ou 7,48 keV. E tem as energias para todos os elementos. Quer ver um caso que bate o L-alfa de um elemento pesado com o K-alfa de um elemento leve? É o molibdênio L-alfa, vamos procurar o molibdênio, que é 2,29, então praticamente 2,3, o L-alfa do molibdênio. E bate com o enxofre, que é, ó, é 2,3 alguma coisa. Então, se a gente tiver um material que tiver enxofre e molibdênio, o que a gente faz para confirmar? Quem saberia me dizer? Uma pergunta, então, na verdade, duas agora perguntas. No MEV, a gente conseguiria distinguir o molibdênio do enxofre? E no transmissão, será que a gente conseguiria distinguir? E como? Quem conseguiria responder agora para mim isso daí? Lembra, L-alfa do molibdênio, 2,3 aproximadamente, e K-alfa do enxofre, praticamente 2,3. Como que a gente poderia distinguir, então, os dois? Hein? Alguém tem alguma explicação para isso? Qual é a melhor possibilidade? Como que a gente pode sair dessa situação? Bom, deixa eu escolher alguém, né? Já que vocês não estão se prontificando aí. Vou sortear alguém para perguntar. Primeiro que apareceu aqui, Paulo Otávio. Tem alguma ideia, Paulo Otávio, como é que a gente pode fazer?
Se não souber, não tem problema, pode falar. Tá por aí, Paulo Otávio, quer falar, não quer falar? Otávio Neri. Tem alguma possibilidade, Otávio Neri? Tem alguém aí, gente? Sim, professor. Ih, saiu. Precisava sair, gente. Não souber, não tem problema, não. Errado. Mas, Oi? tipo, você tá querendo. Porque assim, tipo, você poderia usar o K-alfa do molibdênio, que aí seria diferente do enxofre. Não teria. Exatamente, exatamente. A única opção qual que é? No MEV, eu lembro que eu não vou conseguir excitar o K-alfa no molibdênio, porque ele é 18 kV e eu precisaria de mais de 40, eu só consigo chegar a 30. Só no transmissão eu conseguiria resolver isso daí, que aí no transmissão eu tenho o K-alfa do molibdênio excitado muito facilmente, certo? Então a resposta é essa, é no transmissão e analisando K-alfa do molibdênio, K-alfa do enxofre, porque o L-alfa do molibdênio está sobrepondo com o K-alfa do enxofre, tá bom? Certo? Então é isso mesmo, é só uma questão da gente compatibilizar ali. Não dá para distinguir se as duas energias baterem uma com a outra, tá bom? Então é essa basicamente a questão. Eu já falei para vocês, né, em relação ao software DDS, né, o que ele pode fazer. É a mesma coisa que eu falei para o MEV. Ele pode fazer análises pontuais, e aí eu vou ter um espectro como esse daqui, que é o mesmo lá do níquel, né, da superliga de níquel. Estão mostrando aqui o nióbio e o molibdênio. Na verdade, essas linhas aqui estão identificando os picos do nióbio. Na camada L, sobrepõe nióbio e molibdênio. E na camada K, a gente consegue distinguir os dois, tá bom? Então, a gente pode identificar qualquer elemento da tabela periódica e fazer análise dessa pontual, ou fazer uma análise em linha, né, que não está aparecendo aqui nas opções. Aqui, ó, Line Scan, aparece aqui, ou mapeamento de raio-x, ó, vê que ele dá uma indicação aqui do ícone, né? Quer dizer, obter um mapa colorido, né, do material. Então, tá aqui de novo esse espectro do EDS, tá? E aqui são só detalhes realmente, tá bom? Eu não vou perder muito tempo com isso daqui, mas pode aparecer picos de muito baixa intensidade, tá? Do que? Do silício, do próprio detector. Então pode aparecer um sinal residual de silício, tá? E cromo. Tem peças ali metálicas dentro do microscópio de transmissão que elas são cromadas. Então pode aparecer um pequeno sinal espalhado ali de uma região, né, que não é da amostra, que é de peças do microscópio e que podem mostrar, né, cromo e o cobre também, que é de componentes do microscópio, né, a peça polar, essas coisas daqui, acaba tendo peças de cobre e também de latão, tá bom? O professor, Então, acaba aparecendo esses sinais aí. E o ouro, daquele filme fino do detector de EDS, pode aparecer também, apesar de ser picos irrisórios, tá bom? Quem está professor, falando? Oi, fique à eu, vontade. quando que eu sei que, tipo, isso é só do equipamento, não é uma, tipo, impureza a mais, assim? Tem uma porcentagem definida que esses picos aparecem, assim? Os que São são do picos, equipamento? são picos muito pequenos. Você pode ver, ó, que foi dado um zoom aqui, ó, gigante, né, no eixo Y, olha lá, para que esses picos aqui pudessem aparecer. O que é estranho, então? Se você não tem silício no seu material e está aparecendo um pico lá de silício. Você fala, opa, isso aqui é como é que fala? Um defeito, né? É uma característica do equipamento que acaba dando esse pico de qualquer maneira. Mas na hora de você quantificar, vamos supor que você tem um material que tem silício. Aquilo ali vai ser 0,1% na composição, entendeu? Então, ele vai acabar tá dentro do erro, vamos dizer assim, da detecção do EDS. Então, nenhum Entendi. desses elementos aí vai aparecer uma quantidade na composição que seja tão grande, tão significativa assim. Mas podem aparecer no espectro, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Tá bom? Conseguiu Tá entender? bom, obrigada. Aham. E eu não vou entrar em detalhes agora, pessoal. Eu já falei para vocês dessa relação sinal-ruído, tá? Eu não me lembro se era na formação de imagem, o que era, mas falei dessa questão de relação sinal-ruído. Quer dizer, quanto maior a voltagem, maior vai ser a altura do pico em relação à altura do background, ou seja, a altura do ruído.
Então, quanto maior a relação, né, peak background seria a relação sinal-ruído. Quanto maior essa relação, melhor. Porque na hora de quantificar um elemento, você vai quantificar o que está acima do ruído, certo? Só isso é sinal daquele elemento, né, daquele raio-x característico. Na hora de fazer a quantificação, o software faz um fitting, né, entre o background, a altura do background antes e depois do pico. Aí ele faz um fitting aqui, aproxima isso daqui para uma reta, né, linear, e aí remove esse ruído de fundo e quantifica só a área realmente, né, do pico, a integral da área do pico, que vai ser proporcional à porcentagem daquele elemento no material, tá bom? Então, só saibam que quanto maior a voltagem, melhor essa relação sinal-ruído. E em relação à quantificação, eu não vou entrar em detalhes também, mas como eu disse para vocês, é mais complicado. A gente tem que ter um padrão, né, de um material, vamos dizer assim, conhecido e feito uma análise química, né, típica, né, uma análise química através, por exemplo, de espectrometria óptica, alguma coisa assim. E você vai ter o seu material experimental e comparar a composição de um com o outro e gerar os chamados fatores K, tá bom? Que estão aqui nesse método, por exemplo, que é chamado de Cliff-Lorimer. Eu não vou entrar em detalhes disso daqui, porque eu acho que já é muito específico, tá? É muito difícil de fazer análise quantitativa no transmissão, tá bom? E aqui são exemplos, então, dos novos detectores, né? O chamado Silicon Drift e exemplos de mapeamento de EDS, tá? Aqui, ó, foi feito com uma corrente de 10 nanômetros e 10 quilovolts. E nesse outro caso aqui, ó, foi usado também 10 kV, um feixe menor, se é uma corrente menor de 10 para 7 nanoampere, o feixe também vai ter um diâmetro menor. Só que agora é um mapeamento de 6 horas. Então a gente vê que o mapeamento é uma liga titânio 6,4, não é? E dá para ver pelo vanádio que a resolução vai ficando cada vez melhor, parecido com uma imagem da microestrutura do material já, tá bom? Então, essa é a grande vantagem do detector de, né, Silicon Drift, tá? Ele tem uma contagem muito mais alta. Eu não sei se em algum lugar aqui ele está falando da contagem. Olha aqui, ó, uma corrente de 10 nanômetros e um determinado tempo, deu 1,5 milhão de contagens. Agora, por um tempo muito maior, mesmo que com uma corrente mais baixa, é uma contagem de 5 milhões e 300 mil. Então, é uma contagem absurda, tá bom? E isso deixa um mapeamento de raio-x cada vez com uma resolução melhor. Qual é a grande vantagem, então, da gente fazer EDS no transmissão? É essa, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, são nanotubos de carbono, né? E uma imagem de modo STEM Dark Field, tá? Desculpa, é aquele modo HADF, que é proporcional ao número atômico. Então, o nanotubo de carbono é composto só por carbono, mas ele está decorado com nanopartículas de níquel. Então, vê que o níquel tem um número atômico muito maior que o carbono, mas em 30 nanômetros aqui, ó, a gente vai ter nanopartículas aí de níquel de 30 nanômetros até 10 nanômetros ou menos, não é? E aqui está o mapeamento de EDS do níquel, né? Então, vê que ele consegue, para essa região aqui, ó, mapear onde está o níquel, não é? E aqui é uma imagem combinada, a combinação de uma região dessa amostra aqui, não é? Combinado com o mapeamento de EDS. Então, as regiões em vermelho aqui são as regiões onde estão o níquel, certo? Então, é para isso que serve, não é? Para fazer EDS de fases muito pequenas, de fases nanométricas, tá certo? Aqui é um exemplo de um material quase cristalino, que foi feito um mapeamento de EDS no transmissão. Então, tá vendo, ó, 500 nanômetros, ele consegue mapear fases aqui, ó, que contém ferro, por exemplo, extremamente pequenas, ó, precipitados, né, da ordem de 50 nanômetros ou menos. Então, esse é o mapeamento do titânio, o mapeamento do cromo e o mapeamento do ferro. Então, a gente pode reparar que tem a fase que tem titânio, tem cromo também. Já a fase que tem titânio não tem ferro, certo? E algumas fases que tem ferro, como, por exemplo, essa região aqui, que seria esse precipitado, tem ferro, também tem uma determinada porcentagem de cromo, tá bom? Então, por aí a gente pode ter uma ideia de quais são os precipitados alumínio 3 titânio
são aqueles que contêm titânio. E os precipitados, alumínio 13 e ferro 4, são aqueles ricos em ferro, certo? E muito provavelmente há cromo no precipitado alumínio 3 titânio e há cromo no precipitado alumínio 13 ferro 4. Essa é uma imagem de alta resolução de um quase cristal. E o quase cristal o que é? Que tem uma estrutura cristalina diferente daquelas 14 da rede de Bravais, tá? Aqui é um outro mapeamento DDS desse mesmo material aqui. Foi um trabalho que eu fiz em conjunto com o professor Peter Gargarella, quando ele estava no mestrado ainda, e eu trabalhava no síncrotron, né, no laboratório de microscopia do síncrotron. Então, quer dizer, eu ainda não era professor da Federal, mesmo assim a gente fez um trabalho em colaboração, enquanto o professor Peter fazia mestrado, né? Mal a gente sabia que a gente ia acabar virando colega de departamento do DEMA, né? Isso aconteceu alguns anos depois, tá? Uma outra aplicação de EDS no transmissão, um precipitado aqui em ácidos microligados, né? Esse ácido microligado ele tem determinada quantidade de vanádio, então a gente faz o EDS para descobrir que esse carboneto é um carboneto de vanádio, e a gente sabe que é um carboneto de vanádio, porque tem vanádio e carbono. Pode ter alguma composição também de molibdênio, titânio, tá bom? Mas o principal é vanádio. Mas eu não sei, eu sei que é uma fase que tem vanádio e carbono, mas eu não sei qual é a estrutura cristalina. Então eu posso ir lá, faço uma difração de elétrons dessa fase nanométrica, né, com 20 nanômetros, né? E aí, pela cristalografia e aqueles eixos de zona que eu mostrei para vocês lá, eu descubro que é uma fase do tipo V4C3, certo? Então, eu consigo determinar pelo EDS qual é o elemento microligante do carboneto e, através da difração de elétrons, descobrir qual é a estrutura e a fase cristalina, tá? Então, esse é um exemplo legal. Aqui, nesse caso, eu fiz um EDS e descobri que é um carboneto de cromo e ferro, certo? E, através da difração de elétrons, eu vou lá e confirmo que é um carboneto do tipo M23C6. Então, é assim que eu faço as análises de transmissão. E aqui eu estou mostrando imagens do modo transmissão varredura, né? HDF, que é proporcional ao número atômico, também em carbonetos em ácidos microligados. E o mapeamento de EDS, eu vou pular algumas coisas aqui e mostrar diretamente o mapeamento de EDS. Como que ele pode ajudar, ó. Então, esse é um mapeamento de EDS, é um modo STEM, uma imagem modo STEM campo claro. E aqui o mapeamento de carbonetos de cromo e ferro. Pode ver que eles são os maiores, não é? Um pouco maiores aqui, da ordem de 100 nanômetros. E carbonetos de vanádio ou carbonetos de titânio. Então, vê que tem carboneto que tem vanádio e pouquíssimo titânio. E outros que têm mais ou menos a composição dividida, não é? Entre vanádio e titânio. E alguns muito pequenos que são só de titânio, certo? E aí já tem uma quantidade irrisória de vanádio. Mas a gente pode pegar aqui precipitados mais ou menos, né, da ordem de 50 nanômetros, 10, 20 nanômetros, tá bom? Através do mapeamento de EDS no transmissão. Outro exemplo desses carbonetos também, tá? Então, vê, ó, nesse caso aqui, nós pegamos nessa imagem carbonetos de cromo-ferro, que também tem alguma quantidade de tungstênio, carbonetos de nióbio e molibdênio, lembra que pela camada K, então comprova que esses carbonetos têm realmente nióbio e molibdênio na composição. Alguns deles são mais ricos em molibdênio, né, menos em nióbio, e alguns carbonetos mais tipicamente de titânio, mas que também têm nióbio na composição, certo? Então, eu creio que eu passei um pouquinho, pessoal, dos 30 minutos nessa segunda aula, tá? Mas eu acho que eu cheguei ao final, consegui mostrar alguns exemplos, pelo menos, para vocês aí. Tá certo? Então, vou interromper a gravação aqui e deixar livre para vocês fazerem algumas perguntas, tá bom? Vou finalizar.